A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra para o seu coração. Por isso, eu gostaria que você pudesse abrir o seu coração agora, que você pudesse pensar, se conectar com o Senhor, pensar, levar o seu coração no alto, levar o seu coração ao Senhor Jesus. E que você pudesse já ir abrindo o seu coração para você ouvir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu parei tudo que eu estava fazendo aqui para deixar essa palavra para você nesta tarde. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Eu só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. O Senhor colocou esse hino no meu coração para deixar essa palavra para vocês hoje. João capítulo 10, versículo 14. A palavra do Senhor em João, versículo 10 diz: Eu sou o bom pastor. O pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês uma reflexão. Você conhece a voz do Senhor? Você consegue discernir a voz do Senhor na sua vida? Você consegue ouvir a voz do Senhor na sua vida? Porque hoje, em meio a tantas situações que nós passamos, tanta correria, tanta cobrança, tanta pressão que nós estamos vivendo, você consegue discernir a voz do Senhor? Nós somos chamados como servos e como amigos do Senhor. E será que hoje você tem se colocado na posição de servo e de amigo de Deus? E até eu vejo que amigo é um degrau a mais. É um nível de intimidade um pouquinho mais a fundo com o Senhor. Mas o que vai definir isso, sem qualquer outro tipo de repente, um sentimentalismo, uma criatividade na mente, algum tipo de misticismo, não se trata disso. Se trata de, será que você consegue ouvir a voz do Senhor? Porque é algo que demanda esforço. Se trata de algo que demanda uma renúncia de vida, renúncia de atividades, renúncia de amizades, de diversos pontos que tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos afasta de Deus, se trata desse tipo de renúncia. Que a gente possa escolher somente Ele. Então a minha pergunta, e hoje é uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração, para que eu pudesse colocar aqui. Será que você está na posição de ovelha?
Porque a palavra fala: o Senhor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas escutam a tua voz. E se muitas vezes nós não estamos na posição de ovelha, é impossível ouvir a Deus. Se nós não estamos na posição de servos, de ovelhas, é impossível ouvir ao Senhor. E o Senhor, Ele é o mesmo de ontem e de hoje e sempre será. Esse é o nosso Deus. O nosso Cristo, Ele vive. O Espírito Santo, Ele ainda fala. Então hoje a minha reflexão que o Senhor colocou, nós precisamos estar mais perto de Deus. Nós precisamos nos colocar como ovelhas, como servos, na posição para que a gente possa ouvir ao Senhor. Nós somos chamados, você é chamado como servo, como filho de Deus, como ovelha de Deus. O que é que tem te tirado dessa posição? O que é que tem te tirado da posição de ovelha? O que é que tem te tirado da posição de servo? Renuncia. Porque como no louvor, o Senhor fala: muitos me conhecem pelo nome. Muitos me conhecem só de ouvir falar. E nós estamos chegando a um tempo que é necessário nós conhecermos o Senhor de prática. Um Senhor de viver experiência com Ele. Um Senhor de não só viver, mas andar com Ele. Porque muitos também já viveram curas, já viveram milagres, mas não estão mais com Ele. Deus não tem netos, Ele tem filhos. Nós precisamos estar com o Senhor. Nós precisamos estar na qualidade do Senhor, de servos do Senhor. A palavra no Salmo 91, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aquele que habita à sombra do Onipotente descansará. Mas para que a gente possa estar guardado, nós precisamos estar habitando na sombra do esconderijo. Nós precisamos estar dentro das asas do Senhor. Jó, no livro de Jó, ele fala assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje, pela experiência que ele teve com o Senhor, pela prova que ele passou com o Senhor e foi aprovado, ele fala: mas hoje eu conheço de andar com Ele. Nós somos chamados hoje a não conhecer um Deus somente de ouvir falar. Nós somos chamados hoje a conhecer um Deus, de caminhar com Deus. Nós não podemos mais deixar ser 2 horas de igreja. Nós damos muito pouco ao Senhor. Nós não podemos nos conformar com somente 2 horas. Nós vamos na igreja, cultua o Senhor. Nós vamos à igreja, falamos com o Senhor. E achamos que está pago a nossa dívida com Deus. Não. Nós somos chamados a andar por águas mais profundas. O que é que está te impedindo hoje de andar por águas mais profundas? É uma resistência sua? É uma ideologia? É de repente uma opinião firmada que você tem com Deus? O que está hoje te atrapalhando de andar com Deus? Eu te convido hoje a andar com o Senhor. Eu te convido hoje a falar com Ele. Fala com Ele. Porque a palavra também fala: não vos chamamos mais de servos, não vos chamamos mais de servos, e sim de amigo. Mas se você quiser ser amigo do Senhor, você vai ter que se posicionar para isso. Você vai precisar se posicionar para andar por águas mais profundas. Porque aquele que está acostumado a andar no raso, ele não vai mais para o profundo. Aquele que está conformado e super confortável no raso,
ele não vai mais profundo. Mas nós somos chamados a uma geração de andar por águas mais profundas. E como diz essa palavra, o Senhor, o pastor, conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas escutam a sua voz. Nós somos chamados a escutar a voz do Senhor. E para escutar a voz dele, isso nos requer renúncias. Renúncias de nós mesmos. Renúncias de ideologias. Para viver a palavra do Senhor. Para viver a Bíblia. Para nos esforçar. Porque enquanto estivermos aqui, nós vamos nos esforçar diariamente. Nos esforçar a estar debaixo da proteção do Altíssimo. Por isso, como o hino fala, muitos me conhecem pelo nome. Eu vim aqui para falar para você hoje. Se entrega na presença do Senhor. Se entrega. Fecha a porta do teu quarto, como diz em Mateus, e fala com Ele. Fecha a porta do teu quarto e fala aquilo que talvez ninguém possa ouvir, ou que você não gostaria de contar para ninguém. Ele é o teu amigo. Ele é o teu Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Confia abre o seu coração e confia esta segurança a Ele. Deixa que o Senhor Jesus te desconstrua. Porque muitas vezes quando nós temos uma experiência com Deus, com o Espírito Santo ele vem nos desconstruindo de tudo aquilo que nós pensávamos ou que a gente achava, e ele vem mostrando o que é ele, e ele vai se revelando na medida que a gente vai buscando o Senhor. Por isso é impossível você chegar de uma hora para outra e falar: eu ouço a Deus, eu conheço a Deus. Não, é um degrau. Na medida que você vai caminhando com Ele, você vai se entregando a Ele, Ele vai se entregando a você. Na medida que você vai passando provas e vai sendo aprovado, não sendo reprovado. Na medida que você vai passando prova e sendo aprovado, o Senhor Jesus vai também se entregando a você. E vai confiando mais a você. A palavra fala que aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor confiará. Mas aquele que não é fiel no pouco, não é possível começar com o Senhor sem ter uma experiência com Ele, sem começar de baixo, sem passar degraus com o Senhor e conquistar com o Senhor experiências. É uma troca de relação, é uma troca de intimidade. Quando a gente conhece alguém na nossa vida e a gente está construindo uma amizade, aquela amizade passa por tantas fases, né? Até que seja confiado e estabelecido uma confiança integral para que a gente reconheça que realmente aquela pessoa é um amigo verdadeiro. E por isso, é da mesma forma com o Senhor. Na medida que a gente vai se entregando ao Senhor, vai andando com Ele. Tá na prova, mas você anda com Ele. Tá na dificuldade, mas você anda com Ele. Tá doendo, mas você anda com Ele. Tá chorando, mas você anda com Ele. E na medida que você vai se entregando ao Senhor, Ele vai se entregando a você. Na medida que você vai provando a sua fidelidade. Jesus, tá doendo, mas eu não saio daqui. E na medida que você vai provando a sua fidelidade, o Senhor também vai te entregando um pouquinho mais e vai te confiando em mais. Porque se de repente Ele é tão grande, tão poderoso, Ele sabe que a nossa limitação é muito pequena, que nós somos muito frágeis e que se de repente Ele joga tudo de uma vez, a gente não aguenta. Por isso, essa é a reflexão. Se entrega mais um pouco. Se você realmente quer viver uma vida cristã, se você realmente quer ter uma vida com Deus, se você tem esse objetivo, eu quero ir por águas mais profundas, mas eu não sei, eu tenho sede de ouvir a voz de Deus.
Veja, lá no início, na palavra em Gênesis, fala que o Senhor, ele criou todas as coisas. Ele criou as criaturas para o homem. E ele andava no paraíso com Adão e Eva. E ele falava face a face com Adão e Eva. Olha que coisa tremenda. O Senhor falava face a face com Adão e Eva. Ele descia no paraíso para falar com Adão e Eva. E quando o pecado entrou no mundo pela desobediência, isso foi cortado, isso foi rompido. E posteriormente, Deus foi levantando profetas para falar com a nação. Foi levantando profetas para falar com o povo dele. Mas veja que coisa linda, a nossa natureza sente falta de ouvir Deus. A nossa própria natureza sente falta de ouvir a voz do Senhor. Talvez muitas vezes você se sinta vazio, porque muitas vezes você sente falta de ouvir o teu Pai, o teu Criador. Nós fomos formados para ouvir a Cristo. Nós fomos formados para ouvir Jesus, para estar com Ele. O nosso reino não é daqui. A nossa morada não é daqui. Nós estamos aqui para sermos santificados, para sermos ali moldados pelo Senhor, transformados pela palavra. E se formos fiéis, aí sim, moraremos com Ele, herdaremos a terra prometida. Por isso, eu gostaria de deixar essa palavra com você. O que te falta de ouvir a Deus? Te falta te colocar numa posição de servo? Numa posição de ovelha? O que te falta nesta tarde de ouvir ao Senhor? O que te falta de estar com o Senhor mais? Mais tempo? Muitas vezes nós deixamos somente 2 horas e acha que está bom, mas a gente não ouve o nosso Criador. E simplesmente falar com o Senhor já é uma oração. Também muitas vezes procuramos tantas palavras para falar com Deus, palavras bonitas. Deus quer a nossa verdade, Deus quer ouvir o nosso coração. Deus quer a nossa sinceridade, para que a gente fale com Ele. E ali Ele vai nos dando uma palavra. Muitas vezes a gente abre a Bíblia e o Senhor traz aquilo que a gente acabou de orar como resposta. Eu te convido, começa a ouvir, busca ouvir mais a palavra de Deus. Busca a ouvir mais, a ter mais tempo com o Senhor. A ter um tempo de desabafar com Ele. Existem situações que muitas vezes nós falamos com um esposo, ele não vai entender. Nós falamos com uma mãe, com um pai, ele não vai entender. Nós falamos até mesmo com um ser humano, com um líder, com um chefe, e ele não vai atender. E tem coisa que não dá para ser terceirizada. A gente precisa falar com o Senhor. A gente precisa entregar para quem é de direito. A gente precisa entregar para o nosso Pai. Porque aquilo que foge da nossa mão, Ele vai agir. Gostaria de fechar agora essa reflexão orando ao Senhor. Entregando ao Senhor todo o pensamento. Eu não sei o que você está passando. Senhor, eu não sei o que este irmão, o que esta irmã está passando. Ou quem vai ouvir, está ouvindo esse áudio, vai ver este áudio, está passando. Mas, Senhor, muitas vezes, pelas muitas visitas que nós fazemos, por muitas situações, em orações que nós vamos, nós podemos ver que muitas vezes, como o povo dele é sedento, até dentro da igreja, como a igreja está sedenta, porque não ora, porque não busca o Senhor, porque não ouve o Senhor. E não tem como você ouvir Ele se você não fala com Ele. Por isso, Senhor, nesta tarde nós gostaríamos, Senhor Jesus, de te pedir, Pai,
Levanta um povo de oração. Levanta um povo que reconheça o Senhor como Pai. Que reconheça o Senhor como Deus, como amigo. Que possa ter tempo contigo em oração, que possa ter mais tempo contigo dentro de casa. Que possa ter mais tempo contigo, falando contigo. Nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, Senhor, que o teu povo possa ouvir a tua voz. Levanta, Senhor, um povo que possa ouvir a tua voz. Como diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor conhece as tuas ovelhas e que tuas ovelhas escutam a tua voz. Senhor, aqueles que estão, Senhor Jesus, no meio caminho, aqueles que estão mornos, eu te peço agora, Senhor, que eles possam ser encontrados, Pai. Que eles possam, Senhor Jesus, firmar e se decidirem, Senhor. Decidirem, Senhor Jesus, na posição de ovelhas, na posição de servos. De fato, Senhor, eles possam ouvir a tua voz. É isso que eu peço nesta tarde, Senhor. Senhor, vai de encontro àqueles que estão desviados. Vai de encontro, Senhor Jesus, àqueles, Senhor Jesus, que estão, Senhor, no andar da carruagem, que eles não sabem mais para onde ir, para onde seguir. Tu és o pastor que direciona as tuas ovelhas. Por isso, Senhor, nesta noite eu te peço, direciona as tuas ovelhas e que elas possam ouvir a tua voz. A tua palavra também fala, Senhor, que o servo não fica confundido e nem enganado. Por isso eu te peço que essas almas, esses irmãos e essas irmãs possam encontrar a tua presença e possam de fato, Senhor Jesus, receber a tua direção. O que falta para você buscar mais? O que falta para você orar mais? O que falta para você se chegar mais ao Senhor? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e o Pai que está em segredo se revelará a você. Por isso, eu quero agora pedir que o Senhor venha sobre você, venha sobre a minha casa, venha sobre a nossa família. Porque nós queremos, Senhor Jesus, e está, Senhor Jesus, e fazer parte do grande povo que te espera. Nós queremos fazer parte, Senhor, do grande povo que te adora. Por isso, nesta tarde, Senhor, nós te buscamos, nós te louvamos. Senhor, toca de forma sobrenatural, Senhor, àqueles, Senhor Jesus, que estão desviados, aqueles que estão longe da tua palavra, aqueles que talvez, Senhor, não estão, Senhor Jesus, aqueles que talvez não estão na posição de ovelhas, porque as amizades já tomaram de ti. Porque muitas vezes foram influenciados por amizades. Porque muitas vezes foram influenciados dentro de um trabalho, dentro de uma faculdade. Porque muitas vezes foram influenciados, Deus, nas baladas, na bebedeira, nos vícios. Que talvez muitas vezes estejam tentando se completar daquilo que sentem falta e nem eles mesmos sabem, que é a tua vontade, é a tua voz, é a tua presença. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesta tarde, Senhor, vai de encontro com os jovens, vai de encontro, Senhor Jesus, com cada irmão, com cada irmã, Senhor Jesus, que está afastado da tua presença. Que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro com cada um e que eles possam ouvir a tua voz. Fala conosco também, Senhor, porque muitas vezes estamos tantos anos dentro da igreja, dentro, Senhor Jesus, de estruturas físicas, mas nós não somos igreja. E se nós não conhecemos o nosso Pai, não andamos com o nosso Pai, nós não temos como falar com propriedade do nosso Pai. Por isso, Deus, nós te pedimos, vem sobre nós.
nesta tarde, de forma sobrenatural, é o que eu te peço. E proclamo, Senhor, que cada um seja alcançado pela tua graça. Eu proclamo, Senhor Jesus, que cada irmão que ouve este áudio seja alcançado, Senhor, pela tua presença. Vem de encontro com as nossas vidas, vem de encontro com a nossa casa, vem de encontro com o nosso casamento, com todas as áreas. Eu não sei qual é a atividade, Senhor, ou a dificuldade que cada um está encontrando em cada área da sua vida, mas vai de encontro, Pai. Vai de encontro, Senhor Jesus. Eu te peço, sopra o teu espírito para, Senhor Jesus, que eles possam ser, Senhor, aquebrantados, que eles possam ser encontrados, que eles possam ser, Senhor, revestidos, Senhor, do teu poder e desconstruídos, convencidos pelo teu Espírito Santo. Assim como eu também fui, Pai, e sou diariamente. Por isso, Senhor, nós te pedimos e entregamos tudo, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, Pai, e que o teu nome seja eternamente louvado. Amém.